Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 10. Foi muito difícil para mim chegar até essa palavra. Às vezes Deus coloca a gente umas situações onde você tem que pregar e você não sabe o que pregar. Meu Deus do céu, mas dá uma palavra, Senhor, fala com a gente, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor mesmo. Mas Deus, Ele sempre colocou, nessa semana Ele colocou algo no meu coração que é sobre renovação. E eu sinto de Deus que Deus vai nos renovar nessa manhã. Como o pastor veio ministrando agora, Deus, Ele está aqui para nos perdoar, para nos curar, para nos sarar. E nós vamos sair daqui renovados pelo Espírito dele. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Quem achou, diga eu achei. Lucas 10, do 38, diz assim: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta o recebeu em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz ele que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas poucas são necessárias, na verdade, uma só. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas que hoje moram na rua, que são mendigos, que não têm casa, são pessoas que têm família, são pessoas que têm casa, são pessoas que têm um lar, mas mesmo assim moram na rua. Mesmo assim, abrem mão de todo o conforto de uma casa, abrem mão de uma alimentação que vai ter em casa, abrem mão de tudo isso e mora na rua. Vive como se não tivesse lugar para viver. Muitas pessoas que são viciadas em álcool, em bebida. Álcool e bebida é a mesma coisa, né? Mas em álcool, em droga. Álcool e droga também é a mesma coisa. Mas enfim, são pessoas que na verdade não são gente na linha da miséria, gente que não tem mais o que comer em casa e aí se entregou. Não, muitas pessoas que se entregam para esses vícios na verdade não precisariam disso. São pessoas que têm em casa o que precisariam. São pessoas que passam fome com a despensa cheia. São pessoas que passam sede do lado da fonte de água. E nós muitas vezes somos assim espiritualmente falando. Somos o povo que serve ao Deus vivo. Somos o povo que conhece a história da cruz. Somos o povo que conhece a história da redenção e vamos morar no céu. Mas aqui muitas vezes nós ficamos como mendigos espirituais. Nós ficamos muitas das vezes aqui vazios, esgotados, se arrastando para chegar em mais um mês, se arrastando para chegar em mais um culto. Nós passamos fome na casa do pão. Nós passamos sede, servindo ao manancial de água viva. Fome, servindo aquele que é o pão da vida. Nós muitas vezes ficamos nos arrastando sem necessidade, quando na verdade nós deveríamos ser o povo mais feliz, o povo mais cheio de vida, o povo mais satisfeito dessa terra. E não é isso que acontece muitas vezes. Quando nós lemos esse texto, Jesus ele está andando e chega na casa de Marta e de Maria, as irmãs de Lázaro. Quando Jesus chega na casa dela, Jesus nunca andava sozinho. Lucas capítulo 8 vai dizer que Jesus andava junto com os 12. Então,
aqui chega Jesus e provavelmente os 12 chegam com ele. Chegam 13 homens lá. E quando esses homens chegam na casa, Maria, a primeira coisa que ela faz é sentar nos pés de Jesus. E só ficar ouvindo ele. Mas Marta não. Marta, ela, não, meu Deus do céu, tem que pôr mais água nesse feijão aqui. Jesus chega com 12 homens, não avisa que vem. E eu já estou cansada disso. Lázaro vai falar com seu amigo. Marta já fica preocupada. Não, eu vou ter que fazer comida, não, eu vou ter que fazer isso, vou ter que arrumar a casa, vou ter que, olha, eles chegaram, não avisaram, a louça estava ali, já começa a lavar. Já... As irmãs sabem quando chega uma visita de surpresa, amém ou não? Eu também sei o que é isso, porque lá em casa sou eu que cuido da organização. Misericórdia, perdoa, Jesus. Você e ai, já estou mentindo. A gente sabe como é que é essas coisas. Marta começa a correr. Só que Marta fica incomodada, porque tem tanta coisa para fazer. E Maria está lá sentada. E Marta vendo aquilo, Marta fala, Jesus, o senhor não está percebendo, não? Eu estou correndo tanto, eu estou fazendo tanta coisa aqui, eu estou indo para lá, estou indo para cá e a Maria está aí. Fala para ela me ajudar. Mas Jesus, esse é um pedido, irmãos, é um pedido lícito, é um pedido normal. Mas Jesus dá uma resposta que não é uma resposta normal. Jesus olha para Marta e fala, Marta, você está preocupada com muita coisa, mas só tem uma coisa que é necessária. Maria escolheu isso, eu não vou tirar isso dela. Quando eu olho esse texto, eu vejo o retrato daquilo que a gente é e o retrato daquilo que a gente deveria ser. É interessante que é o próprio Jesus que está na casa delas. É o autor da vida. É aquele que ressuscitou morto, curou cego, fez coxo andar, restaurou a audição de surdos. É ele que está lá. Mas Marta não consegue desfrutar da presença dele. E aqui tem a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto. É que nós podemos estar na presença dele, mas não desfrutar da presença dele. Marta estava diante do autor da vida, diante do Deus encarnado, diante daquele que no princípio era o verbo e pelo meio do qual todas as coisas vieram a existir. Mas não estava aproveitando em nada a presença dele. Irmãos, nós corremos o risco de ficar se arrastando. Corremos o risco de não começar a viver espiritualmente, vindo na igreja, participando de todos os cultos, domingo após domingo, fazendo campanha de oração, fazendo jejum, acordando de madrugada para orar, subindo um monte, descendo um monte, cavando um monte, jogando um monte e passando fome. Uma coisa é estar na presença dele, outra coisa é desfrutar da presença dele. Quantos de nós não estamos, querido, aqui, entra culto, sai culto, e a gente sente que entrou vazio, e a gente até se alegra em determinado momento, mas sente que não saiu como deveria. Quantos de nós, a gente na ceia passada, louvamos a Deus, sentimos a presença dele, mas na segunda-feira seguinte, tudo aquilo já estava para baixo de novo. Nós podemos estar na presença sem desfrutar da presença, irmãos. Nós podemos estar na casa sem estar em comunhão com o pai dessa casa. É igual ao filho, o irmão mais velho do filho pródigo. O filho pródigo vai embora, o pai fica chateado, ele pega tudo, gasta tudo e volta. Quando ele volta, o pai fica alegre, dá uma festa. O filho mais velho fica revoltado. Pai, o Senhor nunca fez nada disso para mim. Esse meu irmão fez tudo errado, o Senhor faz uma festa para ele. Agora eu estou aqui certinho, estou aqui todo culto, eu estou aqui toda a campanha, eu estou aqui fazendo tudo que o Senhor manda e o Senhor não faz essa festa para mim. O pai olha e fala, filho, não estou entendendo. Você está aqui comigo e tudo que é meu é seu. Tudo que tem nessa casa você pode desfrutar. Tudo que eu coloquei à disposição é para você.
O filho mais velho estava na casa, estava com o pai, mas não desfrutava do que o pai tinha para dar para ele. E muitas vezes nós somos assim. Deus já colocou alegria à nossa disposição, Deus já colocou paz à nossa disposição, Deus já colocou força à nossa disposição, Deus já colocou a mente de Cristo à nossa disposição, mas a gente ainda insiste em viver sem desfrutar dessas coisas. Deus colocou dons à nossa disposição, dom de cura, dom de revelação, dom de língua, dom de interpretação de línguas. E a gente vive como se isso não existisse dentro da casa dele. Culto após culto, sem desfrutar da presença do Pai. Na presença dele, mas sem usufruir, sem a liberdade de abrir o armário e pegar algo ali para comer. Eu, quando estou na casa dos meus pais, querido, eu tenho muita liberdade. Eu chego e já pego uma sacola, já abro o armário e já faço a minha despensa lá, pastor. É abuso, né? Mas é interessante, eles não estão ouvindo não, mas minha mãe sempre compra mais. E quando ela faz a despesa, ela já fala, não vai mexer no armário não, entendeu? Jogar, como é que é? E é uma alegria para o pai fazer isso. É uma alegria para o pai ver o filho desfrutando daquilo que ele tem para oferecer. Agora o nosso Pai Celestial tem tanta coisa para nos dar, querido. Nosso Pai Celestial já colocou tanta coisa à nossa disposição. Ei, não basta estar na presença, nós podemos desfrutar. Eu quero dizer para você que esse culto não precisa ser um culto normal, a sua semana não precisa ser uma semana normal. No nome de Jesus, nessa manhã, Deus vai abrir nossa mente. Nós vamos ir na despensa dele, pegar o que a gente precisa, aquilo que ele já conquistou para nós, aquilo que ele já pôs à nossa disposição, e vamos usufruir da presença desse Pai. Vamos pegar aquilo que ele já nos deu. Jogar fora essa tristeza. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Vou pegar essa alegria, eu sou cidadão desse reino. Eu não preciso fazer campanha para isso, é só chegar e pegar. É meu. E não é meu porque eu sou bom, é meu porque ele me fez filho. E filho tem liberdade na casa do Pai. Não é só estar na presença, é desfrutar dessa presença. É tomar posse da paz que ele tem. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo dá. É uma paz diferente. A paz do mundo depende de circunstância. Se eu estou com saúde, eu tenho paz. Se eu estou doente, eu não tenho paz. Se eu estou empregado, eu tenho paz. Se eu estou desempregado, eu não tenho paz. Não, a paz de Deus é diferente. A paz dele é diferente. A paz dele depende dele, e ele está com a gente todo dia. Então a gente pode ficar até aflito, até triste, mas no fundo, nós temos paz, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e em breve ele se levantará ao nosso favor. Romanos 16, 19 e 20 diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Ei, a gente está sofrendo agora, a gente está triste agora, mas tem paz na casa do Pai para mim e para você, querido. Toma posse dela, pega ela, isso é para nós, você é filho. Não é só estar na presença, desfruta dela, desfruta. Agora, o que faz a gente perder essa oportunidade de desfrutar? O problema é que quando a gente está em pecado, a gente sabe que a gente não está usufruindo por causa do pecado. Mas muitas vezes não é pecado. Muitas vezes a gente não está errando. E mesmo assim não consegue desfrutar. Eu aprendo nesse texto que a gente pode perder o desfrutar da presença dele por coisas que não são pecados, irmãos. Jesus chega com 12 homens na casa de Marta e Maria. Marta vai fazer coisas. Marta vai se preocupar com os afazeres. E por fazer coisas que são lícitas, coisas que são boas. Irmãos, é bom uma dona de casa ter a casa limpa? É pecado isso? Pecado é o marido ter que limpar.
Glória a Deus aí, ouvi um glória a Deus aí, aleluia. É, bispo, é verdade. Não é pecado, irmãos. É pecado você querer servir uma refeição para alguém que chega na sua casa? É pecado? Não é. Então eu percebo que tem coisas que não são pecados, mas nos impedem de desfrutar da presença de Deus. Marta não estava pecando, mas mesmo assim não conseguia desfrutar. E esse é o retrato da nossa geração. Quando eu leio esse texto, eu me vejo aqui. Nós nunca fomos uma geração tão ocupada. Uma geração que não tem tempo para nada. Ninguém aqui, ou quase ninguém, tem tempo livre sem fazer nada. É uma geração que não para. Estava vendo uma pesquisa no jornal O Globo de 2015, de maio de 2015. O Brasil é o primeiro lugar no planeta em relação a tempos nas redes sociais. Nós ficamos 60% a mais de tempo nas redes sociais do que o segundo país, que é a Filipinas. Nós não temos tempo para mais nada, irmãos. Nós trabalhamos, mas, irmãos, para chegar aonde? É ruim a gente subir uma montanha visando, eu quero chegar lá, e de repente chega lá e vê que lá não tem nada especial. Mas a gente só vai perceber isso quando a gente chegar no fim da vida e perceber que dava para ter acompanhado os passos do filho. Dava para ter abraçado mais a esposa. Dava para ter ido mais para o quarto de oração e desfrutar mais da presença dele. A gente corre com tanta coisa e não chega em lugar nenhum. Marta não desfrutava porque ela estava tão atarefada que não conseguia parar para ter tempo para ele. E não dá para desfrutar da presença do Pai se não tiver tempo para o Pai. Não é para parar de trabalhar. Não é para parar de estudar. Não é para excluir o Facebook, o WhatsApp. Não é para jogar o celular fora. Se você vê que isso é um problema muito grande, quiser jogar fora, dá para mim que eu vou ficar orando com o seu celular um tempo aí. Aleluia. Não é para parar. Mas é para desacelerar. Desacelera, irmão, porque a vida está passando. O Pai está sentado, o Senhor está sentado na nossa casa. E a gente não está parando para ouvir Ele. Desacelera, irmão, é muita preocupação com muita coisa. Tudo tem que dar certo, tudo tem que acontecer, o problema eu tenho que resolver, eu preciso estudar, eu preciso ver. Irmão, calma. Você vai estudar, vai trabalhar, vai conquistar, vai crescer. Mas não deixa a presença do Pai passar por causa dessas coisas, não. Não perde a presença tão doce dele por conta das correrias dessa vida. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz, olha, visto que estamos cercados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixemos o pecado, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança para a carreira que nos está proposta. Nesse texto fala de duas coisas, ele fala, deixemos o embaraço e o pecado. Então não é só pecado que nos prende, tem coisas que não são pecado, mas são embaraços para nós. Eu me lembro que nas minhas férias nesse ano eu excluí meu Facebook. Excluí, irmão, eu estava muito preso nesse negócio, não tinha mais tempo livre. Parava um tempinho já e acessava o Face. Peraí que tem uma notificação aqui, deixa eu ver o que é. Excluí. Sabe o que me deu uma agonia? Por 2 dias, sabe quando eu fico inquieto, agoniado?
Tá faltando alguma coisa? Eu falei, não é possível. Eu não nasci com o celular na mão. Por que esse negócio tá tão entranhado? Vai conseguir resistir. No período de férias consegui ler 3 livros. 3 livros. Porque começou a sobrar tempo. Começou a ter tempo, do nada. Não é porque simplesmente estava de férias, mas é porque deu uma pausa nesse negócio todo aqui. Parei um pouquinho. Há uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que é possível que nas próximas décadas 1 em cada 2 pessoas sofram algum tipo de problema psicológico, como ansiedade, pânico, síndrome do pensamento acelerado. E por que isso? Porque nós não damos tempo para o nosso cérebro descansar. A gente não dá mais tempo à toa, sem fazer nada, sabe? Olhar a árvore. A gente pensa, e pega o celular e pensa, e manda mensagem para alguém, e é 1 milhão de grupos no WhatsApp, e aí repassa a imagem desse grupo para esses 15, e pega a imagem desse 15 aqui e passa para os outros, e não para. E nós não fomos feitos para isso. Irmãos, a vida está passando. E essa presença tão gloriosa, tão doce. Imagina o que Jesus tinha para falar para Marta. Imagina as histórias, ele estava vindo de algumas cidades, imagina as histórias que ele tinha para compartilhar. Olha, eu curei tal pessoa. Marta, eu fiz isso. Olha, Marta, eu fiz aquilo. Mas Marta não tinha tempo para ouvir. O Senhor, ele fala, olha, buscar-me-eis e me achareis. Vocês vão me achar. Eu não estou escondido de ninguém. Eu não sou para um pastor, para um missionário. Não, é para quem é filho. Mas me busquem de todo o coração. Eu sei os pensamentos que têm a vosso respeito. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para mim e para você. Querido, desacelera em nome de Jesus. Volta um pouquinho para o quarto de oração. Volta um pouquinho para a leitura da palavra. Volta um pouco, sai desse turbilhão de coisas e vai um pouquinho para a presença dEle. Porque na presença dEle há refrigério, na presença dEle há alegria, na presença dEle há satisfação, na presença dEle a gente fica completo, querido. Salmo 73, Asaf, ele está olhando os ricos, os ímpios enriquecer, e aquilo incomoda ele. E ele fala, olha, como pode o ímpio prosperar desse jeito? Isso não é justo, e eu que sou justo sofrer. E Asaf está numa crise terrível, até que ele chega na casa de Deus. E aí ele fala, olha, e essa crise aconteceu até eu pôr o pé nos teus altares. Porque quando eu pus o pé nos teus altares, aí eu me encontrei. Aí as coisas dessa vida já não valiam mais nada. Querido, a gente está precisando voltar para os altares dele. A gente está com crises, a gente está com dúvidas, a gente está com problemas, porque a gente está longe dos altares. A gente precisa descer de novo à casa de oração. Mas não é a oração que todo mundo vê. Não é essa oração que a gente roda, pula, não. É a oração que a gente está ali, a gente e ele. Quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará. A gente precisa voltar, desacelerar um pouco. Porque a presença do Pai está aí, está disponível e a gente não está aproveitando. Agora a terceira e última lição que eu vejo nesse texto, irmãos, é que quando nós nos voltamos para a presença dEle, a presença dEle se volta para nós. Maria entendeu logo de cara, falou o quê? Jesus na minha casa, eu vou perder tempo com isso? Ah, não. Não. Isso eu tenho todos os dias para fazer.
Jesus está aqui agora, eu vou aproveitar ele agora. E Maria, a Bíblia diz que sentou aos pés dele e ficou ouvindo sua palavra. Quando Marta tenta tirar ela, e não foi por maldade de Marta, irmão, dá para entender Marta, fala a verdade. Marta não era uma incrédula, não dá, irmãos, dá para entender. Não sei se você já passou por essa situação de você estar trabalhando, ralando, e você olhar alguém fazendo nada. Não dá vontade de chamar a pessoa e falar, ô, se liga. Não dá? É o que aconteceu com Marta. Quando Marta fala, Jesus, fala para Maria vir. Jesus fala, Marta, que Maria escolheu, não vou tirar dela. Porque quando Maria se voltou para mim, eu me voltei para ela, e aí nada mais importa. Esse texto me ensina, que ele nos ensina, que não importa como está a nossa vida agora. Se hoje a gente decidir se voltar para Ele, se hoje a gente decidir voltar o nosso coração para as palavras dEle, Ele se volta para nós, e ainda que tentem nos tirar, Ele não vai permitir que a gente saia da presença dEle. Queridos, olha, eu sinto de Deus algo aqui, como se fosse alguns corações com uma brasinha, e uma fogueirinha que tem brasa. E eu sinto como se o Espírito de Deus vai soprando essa fogueira, e o fogo voltando a queimar, o coração voltando a arder, e a fogueira acendendo novamente. Sabe por quê? É a presença voltando, é voltando a usufruir da presença dEle, é voltando a Ele, e Ele voltando a você, é você se voltando à presença, e a presença se voltando a você, e nada vai poder tirar isso. Querido, não perca a presença dEle, não deixe a presença dEle. O diabo quer nos tirar a estratégia que Faraó usou no Egito, ele quer usar com a gente hoje. Moisés fala, Faraó, deixa o povo ir. Faraó, olha, não. Sabe por que esse povo está pensando assim? Eles estão muito atarefados, eles estão pouco atarefados. A partir de hoje eles vão fazer tijolo e vão ter que buscar o barro. Ó, Faraó jogando coisa para eles. Não pode pensar, não pode parar. É o que o diabo está fazendo com a gente. Não tem tempo para adorar a Deus. Adorar a Deus não dá. Não, adorar a Deus não dá. Tem que fazer mais coisa. Tem que fazer mais coisa. Não, querido, não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para nós. Fico imaginando Paulo, costas abertas, humilhado em praça pública. Atos capítulo 16 conta que arrancaram a roupa de Paulo, bateram nele e em Silas porque eles expulsaram um demônio, encaminharam ele para a prisão, mas Paulo tinha a presença. E quando Paulo está nessa situação, ele fala, Silas, a gente não vai perder a presença por causa de uma prisão, não é? Vamos louvar. E eles começam a cantar ali, irmãos. Não é porque tudo está bem. Eles não cantam porque não estão sofrendo. Eles começam a cantar não é porque eles ganharam um prêmio. Eles começam a cantar porque eles têm a presença. E a presença está acima de tudo. A glória que há de vir não se compara com os sofrimentos desse tempo, querido. Não perca a presença. Não deixe a presença. Você não é um mendigo espiritual. Você não é alguém que precisa ficar passando fome dele, não. Você não é alguém que precisa ficar carente da oração do A, da oração do B, da oração do C. Eu quero te falar que você tem um Pai, você é filho direto dele. Ele quer ouvir sua voz e quer que você ouça a voz dele. Sem intermediários, sem terceiros, sem ficar dependendo de A ou de B. A presença de Deus é para você, querido. Desfruta dela. Aproveita ela. Volta para ela. Denis, mas eu estou longe. O Pai que nós servimos não liga para isso. Está longe? Volta hoje.
O filho pródigo pensou: eu vou para a casa do meu pai e vou falar para ele deixar eu ser pelo menos um servo, porque eu nem sei se ele me quer de volta. Eu aprontei tanto, eu errei tanto, fiz tanta coisa que não devia, eu nem sei se ele me aceita. Mas quando ele voltou, querido, o pai falou: não, servo não. Não importa o que você fez, não importa se você gastou o que não era para gastar, não importa se você foi inconsequente, eu continuo te amando como um pai. Toma o seu lugar de volta, vamos fazer festa. O pai não falou para ele: ó, agora que você voltou, é igual o pastor estava falando aqui. Agora que você voltou, é 3 meses sem ceia, depois eu vou ver como é que você vai estar. Não. Falou: filho, você voltou? Festa agora, porque o meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado novamente. É festa, Deus tem festa, Deus tem presença, Deus tem alegria, Deus tem paz para mim e para você. Tudo isso está onde? Está na presença dele, está na presença dele.